Gostaria de a gente apresentar aqui o nosso presbítero Caio. Fique de pé, meu amado, por favor. O presbítero Caio, ele é líder do setorial da juventude, setorial 1. Está operando juntamente com o nosso presbítero Gaio, que é o líder da nossa juventude. E com muita alegria aceita o nosso convite hoje, meu amigo. Você está com a oportunidade desde já. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, podermos cultuar juntamente com os irmãos. Agradecer desde já o convite feito pelo meu amigo pastor Tiago. Rever aqui alguns companheiros, Nerivan, que caminha junto com a gente ali no setorial 1. E que o Senhor possa falar conosco nesta noite. E eu já gostaria de, desde já, abrir a palavra do Senhor no texto que foi lido nessa noite. E eu não repetirei o texto completo, mas apenas lerei o primeiro versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, o verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando o pastor Tiago nos fez esse convite, foi meio que ontem, e aí essa palavra vinha tocando no meu coração esses dias, diante do chamado, diante da necessidade, dos dons e talentos que o Senhor nos entrega no dia a dia, e que isso, às vezes, nós escondemos esses dons e talentos, enterramos, mas muitas vezes, diante das nossas fraquezas e limitações, e esse texto chamou muita atenção, porque o contexto que permeia ele é o contexto em que Paulo está preso na sua última prisão, no corredor da morte, e ele decide a escrever para o jovem pastor, cooperador, mentoreado Timóteo. E Timóteo está passando por algumas dificuldades. E eu gosto muito de trazer os relatos, as histórias de Timóteo, porque Timóteo era jovem, e pregar sobre Timóteo para a juventude é bom, porque nos faz refletir que mesmo sendo jovem, nós podemos ser usados por Deus. Mesmo sendo jovens e mesmo tendo tantas limitações, Deus nos usa também em meio às nossas limitações. Então, dado este contexto, que era Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, e Paulo estava preso em Roma, na sua última prisão, já no corredor da morte. A prisão aqui de Paulo é aquela prisão em que ele é preso após Nero tocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos, e por consequência Paulo é preso e encaminhado para a morte em seguida. E desta prisão Paulo escreve a Timóteo, porque Timóteo vivia alguns dilemas, alguns problemas de saúde, até mesmo de ordem psicológica, talvez emocional, porque Timóteo havia recebido uma responsabilidade muito grande e muito novo. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era a igreja em que Paulo havia sido pastor e que João, apóstolo, também havia sido pastor. Então imagine um jovem receber o desafio de pastorear a igreja que tinha tido o pastor Paulo e o pastor João. Na cabeça de Timóteo passava muitos porquês, talvez, muitos questionamentos. E imagine essa ideia, porque lá em Atos capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso, essa igreja era uma igreja tão dinâmica e vibrante, que Paulo pergunta qual batismo eles conheciam. Aí eles dizem que é o batismo de João. E aí Paulo só ora por eles, diz assim: não vai dar tempo nem fazer um discipulado com vocês aqui não. Ele só ora e todo mundo começa a falar em línguas e a profetizar.
A igreja de Éfeso era dinâmica, né? Ela era muito rápido o crescimento. Então Timóteo havia recebido esta responsabilidade. E agora Timóteo tem o seu ministério questionado por alguns falsos crentes daquela igreja, além de ter a perseguição e ver o seu mentor espiritual, o seu pai na fé, preso em Roma. Imagine o coração de Timóteo como estava. Aí Paulo vai escrever: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de dificuldades, nas angústias, há sempre uma palavra de Deus para nos fortificar. Há sempre um socorro de Deus, mesmo quando é nós mesmos que nos colocamos em situações difíceis. Eu lembro aqui da história de Davi, quando Davi estava fugindo de Saul. Nos últimos capítulos lá de 1 Samuel. Davi já, numa fuga incessante de Saul, ele decide se refugiar e correr para as terras dos filisteus. Ao chegar nas terras dos filisteus, ele faz um acordo com um rei filisteu. E ele decide, o rei começa a trabalhar para o rei filisteu como um mercenário, Davi e seus homens. E aí ele faz esse acordo com o rei Aquiles. E Aquiles propõe a Davi ficar ali trabalhando para ele e dar uma cidade chamada Ziclag para Davi ser uma espécie de gestor da cidade. E Davi se refugia em Ziclag e começa a fazer serviços para o rei dos filisteus, né? Chega um determinado momento que os filisteus vão guerrear com Israel contra Saul. E aí os filisteus se arrumam para a batalha e Davi acompanha os reis filisteus para o conselho de reis. E quando chega lá, os reis filisteus rejeitam o apoio de Davi. Já imaginou isso? Você querer se meter numa guerra que não é sua e você ser rejeitado? Davi então volta para a sua cidade, que era a cidade de Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, a cidade havia sido saqueada pelos amalequitas. Está lá em 1 Samuel capítulo 30. O texto vai dizer que quando Davi e os seus homens chegaram, que viram a cidade saqueadas, a família deles, mulheres e crianças, foram levadas, as possessões foram levadas, e a cidade havia sido incendiada pelos amalequitas. Então o texto vai dizer que os homens de Davi choraram tanto que faltou lágrima. E Davi também. Eles se amarguraram tanto que cogitaram apedrejar Davi. E Davi chorou incessantemente. Após uma decisão que ele havia tomado de não consultar o Senhor. Porque às vezes nós é que nos colocamos em situações difíceis e complicadas. Porém Davi foi consultar o Senhor. O texto vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Mesmo quando nós nos colocamos em situações difíceis e lembramos então do Senhor, o Senhor chega com socorro. E aí a história vai contar que Davi consulta o Senhor e o Senhor manda ele ir perseguir os filisteus e dar o livramento. A história sempre aponta para fortalecimento do Senhor, para servos seus que é designado para uma missão. E por que eu lembrei de tudo isso? Estou contando essa história do Timóteo, falei agora do Davi. Porque todos nós fomos comissionados com uma grande missão. A nossa grande missão é ser testemunhas do reino de Deus aqui nesta terra. E às vezes, eu estou falando aqui para um público muito jovem, e às vezes a gente demora a entender isso. A gente passa boa parte da nossa vida pensando que está bom vir para o culto ao domingo e para o culto da juventude, talvez um culto de doutrina, e está bom eu me sentar aqui atrás. Mas Deus tem algo para você. Deus tem algo melhor e mais importante para você. E o que é, Caio? É servir a Ele com alegria. Porque nós não imaginamos o que o Senhor preparou para nós. Ele tem um projeto para nós. E às vezes nós colocamos tantas dificuldades. Quem não lembra aqui de Moisés, quando o Senhor aparece para ele? Ele dá 5 desculpas ao Senhor e o Senhor retruca com 5 argumentos, dizendo: Moisés, é você mesmo, deixe de ser sem vergonha, pare de dar desculpa.
Então nós somos mestres em achar saídas, desculpas para não entendermos o chamado de Deus para a nossa vida. E aí, dado a tudo isso, nesta noite eu queria trazer alguns conselhos ou conceitos que extraímos deste texto que nós lemos e caminhar junto aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo e extrair aqui algumas verdades que poderíamos tirar para o nosso dia a dia, para a nossa jornada enquanto comissionados do Senhor. E esse termo ele é tão precioso porque muitas vezes nós achamos que chamado é restrito a quem prega, a quem canta na igreja. Esquecemos que a nossa principal missão é glorificar ao Senhor no local que nós estamos inseridos, no contexto do dia a dia, no ordinário, porque talvez essa palavra soe de forma estranha para você. Ordinário. A gente trabalha muito ou pensa muito no extraordinário, mas o ordinário é aquilo que é cotidiano, a rotina do dia a dia. A nossa vida, o nosso chamado é fazer a diferença no nosso dia a dia, nos momentos mais simples da nossa rotina, desde o amanhecer até o pôr do sol, nos relacionamentos, compartilhando de Jesus através do testemunho, compartilhando de Jesus através das nossas experiências no dia a dia. Então não se restringe ao púlpito da igreja, a uma ministração, a um louvor que você vai entoar na igreja. Fala também daquilo que o Senhor lhe entregou, que é compartilhar o reino de Deus, que é chegado. Bendito seja o nome do Senhor. E se nós fôssemos olhar essa situação em que Paulo vai falar para o jovem Timóteo diante de tantas as dificuldades que Timóteo enfrentava, Paulo preso vai dizer: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É interessante porque Paulo falava isso com propriedade, que apesar de estar preso, ele entendia que Timóteo precisava se fortificar, se fortalecer. Veja um texto sagrado que diz, Efésios capítulo 6, verso 10, quando Paulo vai falar da armadura de Deus, ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo sabia muito bem a necessidade de se fortalecer, porque Paulo, tanto é que lá na segunda carta de Paulo a Corinto, quando Paulo está defendendo o seu ministério, lá no capítulo 12, que ele vai falar sobre o espinho na carne, vai falar das experiências sobrenaturais, no versículo 9 ele vai dizer assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então Paulo ele tinha conhecimento de causa para falar para Timóteo que Timóteo precisava se fortalecer. Paulo conhecia muito bem o que era isto. E aí eu destaquei aqui o primeiro ponto, que está ainda no verso 1, e nós podemos ver também no verso 3 e verso 8 do capítulo 2, é fortalecidos na graça por meio de Cristo. Entender que não é na nossa capacidade própria esse fortalecimento, é primordial. Veja o que diz o verso 8. Lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi conforme o meu evangelho. Entender que Cristo já ressuscitou e que a nossa força vem do Senhor é primordial. Porque é importante destacar aqui que a salvação é pela graça. O fortalecimento também vem da graça do Senhor Jesus Cristo. O nosso dia a dia nós precisamos entender que não é um mérito próprio, não é a nossa capacidade
intelectual ou cognitiva, não é a nossa capacidade de argumentar, não é a nossa capacidade de estudar e passar no concurso. É o Senhor que nos fortalece. É a força motriz que conduzia Paulo, e Paulo estava dizendo: Timóteo, você precisa se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Entender isso é entender que não é por mérito próprio. E aqui anula a questão da barganha, porque tem muita gente que às vezes quer barganhar com Deus, quer argumentar com Deus e exigir algo. Nós somos fortalecidos através da graça de Deus, e graça é favor imerecido. Entender isso é primordial para nós. Por quê? Porque você entende que você não é nada. Tudo vem do Senhor. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que está com você todos os dias. Olha o que Paulo diz, escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, completa. Não é a gente que começa, não é a gente... Entender isso é tão importante, gente, porque às vezes a gente se acha senhor do nosso destino. As coisas estão tudo dando errado. Aí você começa a elaborar planos de salvação. Você começa a pensar assim: amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer isso. Vai dar certo se eu sair por aqui. E esquece que a nossa vida, o nosso sopro de vida está na mão do eterno Deus. E que tudo que nós fizermos, ou que tudo que somos, ou um dia viemos a ser, é através de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, do verso 31 a 32, é um texto que a gente conhece muito. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas. Então, entender isso é o caminho para a gente começar a ser fortalecido pelo Senhor. Porque a gente precisa dele. A gente não consegue fazer nada sozinho. Se fortalecer em Cristo, porque ele morreu pelos meus e pelos teus pecados. Na orientação dele vivemos e somos fortalecidos. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Olha, isso é tão interessante que a Bíblia Sagrada ela sempre traz eu diria que aponta sempre o homem como sendo árvore ou necessitado, está enxertado na árvore que é o Senhor. Lá no capítulo 15 do Evangelho de João, quando o Senhor está fazendo aquele discipulado com seus discípulos ali, na antivéspera da sua morte, ele vai dizer que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém está ligado em mim, ou seja, dependendo dele, na seiva, está ligado ao Senhor. Isso é primordial, gente. Gente, vocês não têm noção de como somos dependentes do Senhor. É porque a nossa cabeça, quando nós somos jovens, nós somos sonhadores, né? E somos também, talvez pelo ímpeto da juventude, pela dinâmica da vida do jovem, nós somos corredores. Nós corremos atrás dos nossos sonhos. Nós nos dedicamos para passar na prova, nós nos dedicamos para passar no concurso, nós corremos atrás do melhor emprego, mas esquecemos sempre de apresentar ao Senhor os nossos sonhos e os nossos planos. E por que eu me lembrei disso e coloquei no esboço hoje? Porque um dia, enquanto adolescente, eu tinha vários planos e sonhos. E tantos sonhos e planos assim que era o sonho de todo jovem, casar, né? Constituir uma família, ter um bom emprego. E um dia, aos 13 anos de idade, eu fui dormir com esses sonhos. E eu tinha planejado tudo. O meu pai era pastor no interior do Rio Grande do Norte. Acertou? O sotaque, né? Denunciou. E aí um dia, os meus sonhos eram muito assim, apontando pela trajetória do meu pai. Então eu me via caminhando com ele, sonhando com ele e crescendo junto com ele.
E quando foi um dia, eu fui dormir com esses sonhos. E pela manhã, o meu pai havia falecido com 44 anos de idade. E naquela manhã eu disse assim: os meus sonhos e os meus planos estão dentro desse caixão. E eu passei alguns anos da minha vida com isso dentro de mim. Angustiado e assim pensava: Deus, o Senhor tomou o meu pai, que era meu referencial de vida, tão novo, e não tenho mais projeto para a minha vida não. E um dia eu fui para um culto, e era o pastor Salim Pinheiro, pregando lá no Rio Grande do Norte. E ele pregou, e a mensagem foi muito forte, falou muito comigo. E naquele dia eu disse assim: realmente eu não tenho planos e sonhos. A partir de hoje eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. E, gente, vocês não têm noção o que Deus fez na minha vida. Deus chacalhou assim, fez mudança, mudou tudo o que eu planejei, mas deu melhor do que eu tinha sonhado. Por quê? Porque eu entendi naquele dia que a nossa vida não depende, não está no nosso controle. Nós não temos o controle do joystick. Nós não temos o controle do Nintendo aqui. Não é igual você estar jogando videogame. Você não tem o controle da sua vida. Então, se você tem um sonho, entregue a Ele e deixe Ele resolver. Isso não quer dizer que você vai abrir mão do estudo. Não quer dizer que você não vai fazer a sua parte. Faça a sua parte, que o Senhor há de realizar os seus planos, os seus sonhos. Que é tão legal isso quando os nossos planos e os nossos sonhos se encontram e casam com o do Senhor. Quando a nossa necessidade vai de encontro com o Senhor e é o plano que Deus traçou para nós. Mateus 8, Jesus tem um encontro com o leproso. Aí o leproso vai dizer assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Aí eu acho lindo porque Jesus diz assim: eu quero. É tão bom, né, quando é assim? Eu quero. Aí pronto, ficou limpo. Então, a gente tem que ter essa percepção de que os nossos sonhos, os nossos projetos dependem do Senhor. Nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle do segundo seguinte da nossa vida. Já parou para pensar isso? Você não controla o próximo segundo da sua vida. Quantas pessoas se frustram porque sai daqui achando que quando chegar em casa vai estar assim, assim, assado, e quando chega está totalmente diferente. É porque não entendeu ainda, porque os dias maus também fazem parte do projeto de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bendito seja o seu santo nome. O segundo ponto que eu trago nesta noite é que é fortalecidos na graça para a satisfação de Cristo Jesus. Veja o que diz o verso 3. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo está dizendo a Timóteo assim, para suportar os sofrimentos de Cristo Jesus. Suportar os sofrimentos de Cristo Jesus é ser partícipe do sofrimento de Jesus. Ou seja, tudo o que acontecer na sua vida, sendo o plano de Deus, não é para satisfação própria, é para a satisfação de Cristo Jesus. Suporte comigo é para a satisfação de Cristo Jesus. Entenda que o conceito de fortalecimento através da graça não é para desfrutarmos das benécias que possamos conquistar. E aqui eu destaco que possamos conquistar um salário bom, podemos conquistar uma posição, mas entender que tudo o que o Senhor nos dá, ou todo local que nós estamos inseridos, é para a glória e satisfação de Cristo Jesus. Se um dia você alcançar um bom emprego, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se um dia você entrar na faculdade, muitos de vocês já estão na faculdade, é para a glória do Senhor Jesus. É aquilo que eu digo, o ordinário da nossa vida, o dia a dia, tudo que você fizer seja para a glória e satisfação de Cristo Jesus. Entender isto, e Paulo vai usar aqui 3 metáforas. Ele fala do soldado, fala também de um atleta e de um lavrador. Sempre alguém que precisa de um esforço para conseguir alcançar a sua meta. O soldado, ele se alista, ele é partícipe do exército, ele luta uma luta da sua pátria, mas
ali ele não é o centro das atenções. Ele está lutando uma luta que não é dele, talvez. Mas o atleta, ele está correndo em busca de alguma coisa. Existe um esforço atrás. E sempre, quando alcançado, é para a glória de Cristo Jesus. A força que vem da graça é para cumprirmos e satisfazer aquele que nos arregimentou, apesar do sofrimento que possamos enfrentar. Gente, se não fosse com sofrimento, não seria tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Entender que a nossa caminhada e a nossa jornada é carregando a cruz é difícil. Vai ter dia que vai ser deserto, vai ter dia que vai ser escuro, mas quando estiver escuro, lembre-se que logo pela manhã o sol há de raiar. Ter a esperança daquilo que está por vir, que o Senhor está no teu amanhã, é tão primordial para a gente. Olha, entender que o Senhor passeia em todos os tempos da nossa história. O Senhor esteve no nosso passado, está conosco no nosso presente, mas Ele já caminha no nosso futuro. Isso faz a gente descansar no Senhor. Eu vou falar aqui porque ela não está aqui hoje, minha esposa não me acompanha, e às vezes eu falo isso para ela porque ela é muito ansiosa com o amanhã. E às vezes a ansiedade, ela é complicada. Eu já passei por isso. Se preocupar demais com o que vai acontecer. Ela talvez não tenha vivenciado as experiências que eu vivenciei, e aí por isso sofre com antecedência. Aí ela diz que eu sou descansado demais. Aí eu uso, não sou descansado demais, eu sou descansado no Senhor. É diferente, gente. Você tem que entender que não é que você não está preocupado. Você entende que Jesus já está no seu amanhã e que está tudo resolvido. Se Ele está lá, você vai passar pela dificuldade sabendo que você vai ser vitorioso. Aí, às vezes, a gente se atribula porque demora um pouquinho. Porque todo processo tem um tempo. E às vezes o nosso tempo ele é mais dinâmico, a gente quer amanhã. E o mundo tem feito isso. Hoje é tudo no fast, né? A comida, se não sair em 5 minutos, não é comida, não é fast food. Tudo é no estalar de dedos. E às vezes a gente fica angustiado com isso. Mas tem que entender que todo tempo de espera, no final, tem uma recompensa do céu para você. Bendito seja o nome do Senhor. Essa ideia de que nós vamos viver uma trajetória, caminhar para satisfazer a Cristo Jesus que nos arregimentou, é importante porque às vezes a correria da vida nos faz esquecer disto. Às vezes a gente começa a ganhar tanto, às vezes nós começamos a ser tão importante que esquecemos que nós somos alistados no exército de Cristo. E aí, eu lembro do jovem rico, né, que está lá em Mateus capítulo 16, que o Senhor vai falar que Ele arregimentou ou guardou uma fortuna, estava lá a despensa cheia, os depósitos, os silos cheios de comida, e ele vai deitar e dizer assim, eu vou deitar e dormir, porque eu tenho para viver, para tudo aqui. Aí, de noite, enquanto ele dormia, aparece alguém que diz assim, louco, esta noite perderão a tua alma, e o que tens preparado. Então, isso nos faz refletir do que a gente está, ou para quem nós estamos nos esforçando tanto. Para que a gente corre tanto? Para que a gente quer ganhar tanto dinheiro? Para que a gente quer ganhar tanta posição? Será que é para satisfazer a Cristo Jesus? Será que é para glorificar a Cristo Jesus? Ou é talvez uma necessidade nossa? Um desejo incessante de ser alguém proeminente ou ter uma posição, galgar uma posição especial. Coloque uma coisa na sua cabeça esta noite. Se você chegar à mais alta posição que a sociedade pode ter,
Se você estiver no melhor emprego da face da terra, entenda que você foi colocado lá para glorificar a Cristo Jesus. E sabe como é que você vai entender isso? É nas pequenas coisas, é no seu dia a dia. Isto aqui é para a glória do Senhor. É nos relacionamentos. A gente fala tanto hoje de evangelismo relacional. Por quê? Porque a igreja esqueceu de fazer isso. A igreja, ela se preocupa tanto com a campanha, não que seja importante, com a cruzada na rua, mas esquece de pregar o evangelho dentro de casa. A gente não fala de Jesus para quem convive com a gente no trabalho. A gente não falar de Jesus, eu não estou dizendo aqui que é pregar o evangelho de forma oral. Às vezes é com testemunho. O nosso testemunho não condiz com aquilo que a gente diz que é. Isso é tão complicado, gente. Eu trabalho no ramo da construção civil e às vezes eu escuto alguém dizer assim, e é porque é crente. É o contrário, né? O testemunho devia falar, mas aí é o contrário, e é porque é crente. Ou, tipo assim, olha, os piores aqui são os crentes. Por quê? Porque a igreja se preocupou tanto com o púlpito que esqueceu do dia a dia. Esqueceu de que Jesus deve estar com a gente na nossa casa, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, em todos os dias da nossa vida. A nossa rotina deve glorificar ao Senhor. É para Cristo Jesus. Bendito seja o nome dele. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro, e aqui eu já quero me encaminhar para o final, é fortalecidos na graça para ir na direção da glória de Cristo. O verso 6, o texto vai dizer, no capítulo 2, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E aqui o texto aponta para alguém que trabalhou arduamente, mas agora está desfrutando da glória de Cristo Jesus. E por que eu cheguei a essa conclusão e o texto me encaminhou para isso? Porque Paulo, mais na frente, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, no verso 6, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo ao tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Entender que a nossa caminhada de fortalecimento na graça de Cristo Jesus é para nós caminharmos em direção à glória com Ele. Nós esquecemos tanto de falar do céu e lembrar do céu, que às vezes a gente pensa que o melhor de Deus a gente está vivendo nessa vida, com as benesses dessa vida. Mas não, nós estamos caminhando para a glória eterna com o Senhor. E olha, tem uma diferença muito grande quando eu falo de eternidade. Porque a eternidade ela está proposta para ímpios e justos. Entender que a nossa vida deve glorificar o Senhor. E nós caminhamos para a eternidade com Cristo, é entender que nós não estamos fadados a ir para o inferno e passar o resto da vida no inferno. Quando você para pensar nisso, porque os justos e os ímpios estão caminhando para a eternidade, mas os justos caminharão para a eternidade com Cristo Jesus. E é isto que nos motiva a fazer a boa vontade do Senhor. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 14, o Senhor falando e João narrando a história, vai dizer que no verso 1 que os discípulos não deviam turbar o coração, porque o Senhor estava preparando um lugar com moradas. E o texto vai dizer que havia ali muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar. Então já existe uma morada preparada para a gente. E é esta glória que nós buscamos através de Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E tratamos isto com expectativa. Lembrar do céu, falar do céu. Lembrar que as aflições que passamos nesta vida, o cotidiano, às vezes que nos tira a paz, que nos irrita, que às vezes a gente fica preocupado, a gente tem que pensar,
vai passar. Se não passar aqui, passa no céu. Bendito seja o nome de Jesus. Ter este entendimento é primordial na vida da gente. Os jovens precisam pensar desta forma, porque nós somos carentes de experiências com Deus. A nossa juventude hoje, e eu falo isso não de forma genérica, mas ela é carente de experiência. Nós nos preocupamos tanto com a exposição da palavra, e é primordial, mas precisamos também viver as experiências com Deus, orar mais, buscar mais. Vir ao culto e ouvir uma boa palavra ou a palavra do Senhor não é o suficiente. Fala conosco, é importante, mas você deve ter vida devocional com o Senhor. Ter vida de comunhão com o Senhor e viver as experiências que Deus preparou para a sua vida. Afinal de contas, caminhamos para os últimos dias da igreja na terra. E como você vai fazer a diferença nesse tempo se você não tiver comunhão com Deus? Como você fará a diferença no local em que você está inserido, se você não é diferença? Precisamos ter comunhão com Deus. E as experiências que Deus nos dá é através da comunhão com Ele. Através da oração, através do cotidiano. Eu falei aqui um pouco da minha história, do meu testemunho. E eu lembro que no final deste ano passado, eu fui passar o Natal com minha mãe. E eu comentei com ela uma coisa assim, eu disse: mãe, Deus foi tão generoso conosco, porque a gente pensou que ia ser tão ruim. As coisas deram errado de uma hora para outra, mas Deus nos abençoou. Estamos, graças a Deus, todos bem empregados. E a senhora criou os 3. Minha mãe ficou viúva com 38 anos e nunca casou. Ele é uma jovem senhora muito linda, não é porque é minha mãe não, mas eu não puxei a ela. E aí ela não casou, porque ela se decidiu fazer mais para Jesus do que ela fazia antes. Com um mês que meu pai morreu, minha mãe decidiu ser a líder de jovem da igreja que a gente foi se congregar. Não curou nem o luto, ela foi trabalhar para Jesus. Uma vez eu cheguei em casa meio desconcertado, a primeira vez que eu experimentei bebida alcoólica. Aí ela fez aquela oração santa que as mães fazem. Ela orou assim, do lado da minha cama, e disse assim: Jesus, eu não criei meus filhos para serem entregues às bebidas. Prepara e leva. Nunca mais eu encostei em bebida, meu irmão. Mas aí eu comentava com ela sobre a questão financeira, a saúde que Deus tinha nos dado, a casinha dela bem organizada. Aí ela disse assim: mas o mais importante de tudo isso é eu olhar para vocês e ver vocês servindo ao Senhor. A nossa vida, enquanto passageiros nesta terra, é para a glorificação do Senhor, é para serviço do Senhor. Jovem, se dediquem à mídia da igreja, se dediquem ao louvor da sua igreja, se dediquem a servir ao Senhor com seus dons e talentos. Todos nós temos dons e talentos, e às vezes nós enterramos por vergonha, por medo. Nós estamos numa geração que é uma geração medrosa, que tem medo do microfone, que tem medo de falar, que tem medo de se expor. Mas não tenha medo, entenda que o Senhor é quem te fortifica. Timóteo era um jovem medroso, tímido. Mas quando Timóteo estava cheio da unção de Deus, Timóteo falava do amor de Deus e era usado pelo Senhor. Então coloque no seu coração, nesta noite, o desejo de ter experiências com Deus. Viver uma vida de oração e santidade com o Senhor, porque com certeza o Senhor vai te usar através da palavra, através dos teus dons e dos teus talentos, através do local em que você está inserido, para a glória e honra de Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.